Oi, Leão! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Leão no seu mapa, algum planeta na casa 5, e se você lida com este signo, que pode ter uma mensagem para você também, porque a leitura pode estar espelhada. Eu te desejo uma boa leitura, uma boa mensagem, que venha o que precisar vir, e você pode ficar à vontade para continuar contribuindo com este canal. Não sei se já falei também, mas peço por favor o seu discernimento e sabedoria para escutar essa mensagem, visto que é direcionada para o coletivo e não uma leitura particular. Se não fizer sentido com você, pode ficar à vontade para assistir os outros posicionamentos do seu mapa. Vamos lá, te desejo uma boa leitura e é isso. Qual a mensagem, por favor, para o coletivo do signo de Leão, casa 5? Abra o seu coração. Cura energética. E mágica divina. E tenha confiança. Bom, vamos lá. Com essa carta da cura energética bem no centro, tem uma mensagem específica aqui para alguns. Se você se você é reikiano, porque essa carta para mim não tem, ou é reiki ou é alguma prática que trabalha com energia mesmo, pode ser acupuntura também, mas eu sinto muito reiki mesmo, mas enfim. Se você trabalha com energia especificamente, com práticas energéticas, e se você vem fazendo isso para você, um tratamento energético, que pode ser também mesa radiônica, isso está sendo muito bom, porque eu vejo que está te trazendo um bem-estar maior e está te trazendo uma maior vitalidade no seu corpo com relação à sua energia. Com relação à sua saúde, com base na ciência, aí é importante você buscar a ciência, mas com base nas questões energéticas, alguma prática específica que você está fazendo está sendo muito bom para você, porque eu vejo uma sensação de bem-estar muito grande. A sua energia é como se ela estivesse sendo restaurada mesmo, se você está fazendo algum tratamento energético para você, ou se você entrou em contato com alguém para que essa pessoa possa fazer alguma coisa que vai te beneficiar. Isso está sendo muito bom. Agora, Leão, tem alguma perspectiva aqui que eu vejo especificamente atrelada à sua vida dos seus afetos. E aqui, o que acontece? Eu tô me comunicando com algum leonino específico que você estava passando por algum momento bem delicado na sua vida, que eu não sei o porquê, o que aconteceu especificamente com você. Mas eu vejo emoções desafiadoras. E eu vejo alguns leoninos que, vamos pensar na sombra de Leão, em uma das. Qual é uma das sombras de Leão? É um ego muito grande, é uma vaidade, um orgulho muito grande, a ponto de se fechar e a ponto de não conseguir reconhecer quais são os seus erros, é uma dificuldade de pedir perdão quando erra. São essas coisas que nutrem o ego humano, que qualquer ser humano pode passar por isso, mas na sombra de Leão tem muito isso, é uma vaidade muito grande. E essa vaidade dificultando se abrir as suas emoções e principalmente as suas vulnerabilidades. Ter força para mostrar as suas vulnerabilidades. Força para saber pedir perdão e também trabalhar o perdão dentro de si. Só que você vem sendo tocado pela espiritualidade para olhar para essas coisas ao seu respeito. Por quê? Porque agora eu vejo que você está passando por um momento de reconhecer as suas vulnerabilidades e que as suas vulnerabilidades, elas não são fraqueza, muito pelo contrário. Você se colocar como uma pessoa, porque aqui o que acontece? Alguns leoninos aqui, eu vejo uma dificuldade muito grande com a palavra humildade. Eu não sei o que você estava passando, se isso envolve a sua criação, eu não sei o que é, mas eu vejo a sombra mesmo, aqui a gente fala das sombras. Alguns leoninos que estavam nutrindo alguma arrogância, prepotência, eu não sei o que é isso. Talvez se achar mais que o outro por alguma coisa, mas a palavra dificultosa aqui é humildade.
Eu vejo que tinha uma dificuldade em lidar com isso. Só que isso é sombra. Isso é sombra e que estava reprimido, estava em algum local aí no seu ser. E você vem sendo tocado. E eu vejo que assim, é a espiritualidade mesmo se comunicando com você. Porque isso estava te trazendo um desequilíbrio muito grande na sua vida. Nutrir essas coisas em você era parte do seu desequilíbrio. Eu vejo um desequilíbrio mesmo. E agora, sendo tocado para compreender algumas coisas ao seu respeito que estão atreladas à sua sombra, eu vejo que você está se abrindo para o amor. E eu não tô falando aqui de verdade, eu não vejo que a princípio nós falamos de amor romântico. Eu vejo que é amor fraternal mesmo. Porque quando você se abre para o amor, você se coloca vulnerável, e se colocar vulnerável é compreender os seus erros e ter humildade para reconhecer eles. E eu vejo que é justamente isso. Você está se permitindo reconhecer os seus erros e que isso faz parte da sua vulnerabilidade e que isso não é fraqueza, muito pelo contrário, isso é uma grande força. E nisso, você está para ter um desejo realizado na sua vida. E esse desejo realizado, eu vejo que é um caminho justo para você. Por quê? Porque essas coisas específicas que você estava mantendo, você não estava sendo justo consigo e nem as pessoas à sua volta que estavam com você. Eu vejo que essas coisas ao seu respeito estavam desequilibrando as suas relações interpessoais. Porque eu vejo que é como se você sentisse dentro do seu juízo de valores que as pessoas elas não eram justas com você, mas em primeiro lugar você não estava reconhecendo quais vezes que você não era justo consigo e nem com as pessoas. E isso foi falado para Escorpião, eu tô sentindo muito forte essa energia aqui. Tinha uma avareza de sentimentos aqui. Eu vejo leoninos que estavam... tem uma coisa muito egóica mesmo. É uma dificuldade com a palavra humildade. Isso aqui não é uma questão moralista, não é nada. Isso aqui é coisa do ser humano mesmo. Que qualquer ser humano pode passar por isso. E eu vejo que era isso que estava acontecendo com você especificamente. Mas agora, você reconhecendo essas coisas em você, e aí principalmente se você se identifica com a mensagem de Escorpião, esse é um detalhe aqui. Eu vejo que você vai... Esse desejo atendido, vamos pensar se a gente fala aqui, por exemplo, das suas relações interpessoais. E se você sente que algumas pessoas não eram justas com você, não sei, alguma coisa específica relacionada a isso. Talvez vamos pensar isso na vida afetiva. Eu sempre desejei ter um relacionamento saudável, exemplo. Só que, de alguma forma, os seus relacionamentos afetivos, eles eram nutridos com base no seu ego. Exemplo, eu tô trazendo um exemplo, mas que pode servir, eu não sei. Isso nunca te satisfazia. Mas por quê? Por causa do que você estava nutrindo. Qual que era? Você se relaciona com as pessoas com base em qual motivação? É com base no que ela tem de status social? É com base no dinheiro que ela tem? É com base na profissão dela? Porque esse padrão, ele fala em primeiro local de você. Aí você estava reclamando com relação às pessoas que você atraía, mas esse padrão ele já começa dentro de você. E mudando e tendo humildade para aceitar essas coisas ao seu respeito, você está para ter um desejo realizado. Por exemplo, nessa área, talvez atrair uma pessoa que esteja compatível com a sua alma e não com o que você espera com relação ao status social dela ou com a aparência dela, eu não sei. Porque aqui o ponto crucial é esse, e isso vale para diversas áreas na vida. Eu não vejo que isso só fala, por exemplo, dos seus afetos. Para alguns pode ser? Pode. Mas isso pode ser para diversas áreas. Qual a mensagem para Leão, por favor? O prodígio. O mundo. O pensamento.
ressentimento com a oferenda. E no fundo nós ficamos com a domesticidade. Vou deixar essa domesticidade aqui. Clarifica, por favor, essa oferenda. O que é a oferenda? A veemência. Bom, eu não tô sentindo nessa mensagem especificamente essa oferenda como uma oferenda mesmo, específico, que às vezes sai nas mensagens. Eu tô vendo que com a carta da veemência e esse ressentimento, eu tô sentindo algo que está atrelado à palavra misericórdia mesmo. Aqui, alguns leoninos, vocês estão sendo assim, tem um pensamento, os seus pensamentos, para quem tá conectado com essa mensagem, é como se, de alguma forma, o seu travesseiro estivesse pesando perante as suas atitudes. E essas atitudes específicas, a gente fala aqui sobre o orgulho, essas sombras específicas que foram trazidas. Principalmente se você errou com alguém, porque aqui tem uma coisa de subjugar o outro. Tem muito forte isso. Por exemplo, assim, você vê uma pessoa e dentro do seu juízo de valores, aquela pessoa ela não tem um status, ou ela não tem uma habilidade específica. Eu tenho uma coisa de subjugar mesmo, sem nem conhecer direito quem você tá lidando, eu não sei. Aqui com a carta do diabo. Tem uma coisa muito forte assim, de subjugar o outro. E nisso, eu vejo que você está passando por uma alteração nos seus pensamentos, porque eu vejo que aqui é como se a sua consciência de alguma forma estivesse pesada em relação a essa questão. Porque eu vejo que aqui isso foi alguma relação que você teve com alguém, ou se não é uma coisa com alguém, essa carta do prodígio, embaixo da abra o seu coração, isso pra mim fala de vezes que você foi imaturo, porque isso fala de uma imaturidade, essas questões específicas. Então, e com relação ao nível de consciência, porque quando nós não temos consciência sobre as coisas e a gente tem dificuldade de lidar com algumas coisas, a gente vai sendo imaturo na nossa vida. E eu vejo que você está fazendo um exame de consciência dentro disso. Vamos ver o que mais aqui. Leão, por favor. Opa, um cavaleiro de ouros. A roda da fortuna. Caíram duas. Um as de paus com 4 de espadas. Era o que eu imaginei mesmo. Essa oferenda não é uma oferenda espírita, isso aqui é uma oração. E para alguns tem envio de reiki também. E eu vejo que, vamos lá, se você... Aqui eu vejo muito forte uma coisa, ou é amizade, ou é, como fala, relação familiar. E eu vejo aqui muito forte em relação entre pai e filho. Mãe e filho, eu vejo essas coisas, especificamente. Para quem aqui eu me comunico com reikianos, tem uma pessoa que está enviando reiki para uma outra pessoa. Se não é reiki especificamente, eu vejo que tem um aspecto de oração mesmo. Tem oração aqui. E essa oração, essa prece, ela é uma questão misericordiosa. Para o quê? Para trazer cura nessa relação. E eu vejo que eu tô sentindo muito forte uma relação familiar aqui. Tô sentindo muito forte isso. Se não é isso especificamente, Leão, é o espiritual mesmo. É o espiritual tocando no seu coração de alguma forma, e eu vejo que você está passando por um processo de cura emocional, de ressignificar suas emoções, as questões
mais difíceis que envolvem as suas sombras. Tem um equilíbrio maior, tem um discernimento, porque aqui você está começando a vibrar agora nessa energia do Rei de Copas, que é uma pessoa amorosa, uma pessoa afetuosa. Só que eu não vejo que você estava assim antes, por causa de coisas que estavam te acontecendo, ressentimentos que você estava vivendo na vida. Isso pode ser, talvez, relações desafiadoras que você foi tendo, ou pode ser a sua própria criação mesmo, que eu não sei como foi a sua criação. Então, esse As de Paus com o pensamento, isso aqui a gente fala, o seu psiquismo, inclusive, passando por uma mudança. Tem Nossa, aqui alguns leoninos, vocês estão sendo tocados profundamente a passarem por uma transformação. Porque aqui você estava vivendo, assim, com base no seu ego mesmo. Com base no ego e nos orgulhos, nas vaidades, nas luxúrias. E o ponto crucial é que isso estava afetando diretamente as suas relações interpessoais. Porque aqui essa carta eu vejo a energia de Libra. E Libra fala da casa 7, que fala das nossas relações. Eu tô sentindo que eu tô me comunicando especificamente com algum leonino, que veio aquela hora a carta da domesticidade no fundo, né? Que você é uma pessoa muito influenciável pelo seu meio. Só que assim, vamos lá. Se aqui a gente fala de uma influência familiar muito grande, tem todo um contexto por trás disso. Talvez a sua família nutre muito isso. Então, tem várias coisas. O seu meio social, cultural, várias coisas. Mas se não é tanto questões familiares, eu vejo que alguma coisa pode começar em âmbito familiar. Pode ser alguma relação com alguma pessoa que talvez gerava ressentimentos, porque eu vejo aqui alguma relação que é como se tivesse uma disputa de ego dentro dessa relação. Sabe aquela coisa assim, eu quero ser mais, mas para eu mostrar que eu sou, para eu ser mais, eu preciso mostrar para essa pessoa? É basicamente isso. E esse ponto que já começa em âmbito familiar é como se fosse reverberando nas suas outras relações. Ou se, por exemplo, você veio de uma família em que o ter é mais importante do que o ser. Isso pode ser várias pessoas da família, como pode ser uma pessoa específica. E esse ter está atrelado a status. É o que você tem de roupa, são as suas roupas de marca, é o seu status mesmo, a sua profissão, as suas finanças. Para alguns aqui, o seu ter ele é mais do que o ser. E isso, para você, de alguma forma, foi te prejudicando ao longo dos seus caminhos. Porque a sua alma não reconhece isso, de alguma forma. E o que acontece? Como você está passando por um processo na sua vida em que você está sendo tocado pela sua egrégora espiritual a se conectar com a sua alma, isso está te causando coisas muito profundas. Não está sendo fácil para você que está aqui. E eu vejo que não está mesmo. Porque é como se você estivesse se dando conta que para você, inclusive as suas relações, o fato de o ser mais importante do que o ter foi prejudicial para você mesmo, porque eu vejo que foi muito disso que você atraiu na sua vida. Mais pessoas que se importam mais com o ter mesmo do que com o ser. E isso para você, eu vejo que por mais que você foi levando a sua vida assim ao longo do tempo, tendo uma constância nesses comportamentos e atraindo essas relações, tem aqui, gente, a palavra dessa mensagem é insatisfação. Eu vejo uma insatisfação que é um vazio. É uma insatisfação que atrela ao vazio, porque não te preenche. O ter, você está se dando conta que o mais ter do que o ser não te preenche, porque eu vejo que não tem um equilíbrio aqui. Vocês estão compreendendo o que eu tô falando, né? Eu não tô falando que você ter é um problema, não é isso. É o desequilíbrio disso. É você se relacionar só porque tem, não é porque é. É o se relacionar porque a pessoa, ela tem status, ela tem dinheiro, ela tem prestígio, ela tem reconhecimento, é isso. E aí, nesse ter, você sentiu uma insatisfação muito grande, porque o ser mesmo não te preenchia. Então, se aqui é um relacionamento afetivo, é quando você vai deitar para dormir, o carinho que é compartilhado ali não te preenche. Por quê? Porque é uma relação que é muito mais com base no ter, não é no ser. Quando você vai trocar o carinho com a pessoa, o carinho nesse relacionamento não preenche. Eu vejo um vazio muito grande aqui. E é como se o seu desejo realizado na sua vida
Aqui eu vejo que para alguns é o afeto mesmo. Tem uma coisa muito forte de relacionamento afetivo aqui. É como se o seu desejo fosse se sentir... como se você quisesse sentir um bálsamo nas suas emoções através também do carinho do outro. Só que por trás disso tem essas coisas que foram trazidas. Só que para você ter isso, eu vejo que é necessário você vibrar nessa energia. E você não estava vibrando nessa energia. Por isso que tem um processo aqui de você passar por uma questão de... Tem um processo... Você deve estar fazendo terapia, eu não sei o que é. Mas para além de questões terapêuticas que alguns podem estar fazendo, eu vejo que é o espiritual que está te tocando também. Para ganhar essas compreensões. Porque aqui eu vejo compreensões, inspirações que você vem recebendo para alterar alguma coisa na sua vida. E aí tem algo muito específico, eu não sei se tem alguém orando por você, porque aqui para alguns se não tem ninguém orando por você e você não está orando por alguém, alguma pessoa que você está tendo contato, ou eu vejo que, eu vejo que a sua egrégora espiritual por trás disso tudo. Leão. Aqui é 6 de ouros, assim, que para alguns é uma ajuda de alguém, que eu vejo que é desse prodígio aqui, que eu vejo que isso aqui é uma pessoa que você lida. E para alguns tem uma diferença de idade cronológica na relação com essa pessoa. Eita! 5 de ouros com a justiça. Veio 2 vezes aqui a carta da justiça nessa mensagem. Porque aqui tem energia de Libra, que é justiça também. Sete de paus. 6 de copas. Bom, então, vamos falar, tem uma outra coisa aqui da vida prática que envolve justiça, mas vamos terminar essa mensagem específica sobre você. Aqui, Leão, nossa, você está voltando com uma pureza muito grande no seu ser. Todo esse processo que foi falado, de você agora estar vibrando mais na energia do Rei de Copas, porque aqui eu tô sentindo muito forte paus e espadas, os elementos de paus e espadas. E paus na energia sombra, que é nutrir muita vaidade, muito orgulho, todas essas questões que foram trazidas e um mental muito afiado. Você estava vibrando muito assim. Só que eu vejo a sombra desses elementos. E agora você está sendo tocado a se conectar com a energia dos seus sentimentos. E que fala também sobre a pureza do seu coração. Porque aqui, mais uma vez, eu não sei o que você estava passando na sua vida, porque isso envolve um conjunto de coisas. São as pessoas que você se relaciona nos seus afetos, seja de relacionamento afetivo, quanto de pessoas de amizade. Mas em primeiro local a gente fala da sua criação, da sua família, de como que essas coisas elas foram sendo construídas para você. A gente fala do seu meio social, cultural, várias coisas. E nisso, para alguns aqui eu vejo processos terapêuticos mesmo. Muita busca por autoconhecimento e a espiritualidade, a sua egrégora espiritual tocando em você. E tem uma coisa muito específica, porque alguns é uma relação que você tem com alguém, pode ser um amigo, pode ser filho mesmo, como foi mencionado, que tem uma idade cronológica, uma diferença de idade cronológica aqui. Eu não vejo questões atreladas à maturidade, eu vejo de idade cronológica mesmo. E eu vejo que essa relação está te conduzindo. Pode ser contato com crianças também, pode ser também, porque eles ajudam a gente a retomar com a pureza do nosso coração. Para alguns pode ser. E que é o 6 de copas aqui, né? Eu vejo que isso está te ajudando muito mesmo. Por quê? E principalmente um aspecto da pureza aqui. Porque você estava muito defensivo, na defensiva com tudo e todos. Eu vejo aqui leoninos que estavam muito reativos. Principalmente nas provocações. Se você tem algum contato mais desafiador na sua vida, em algumas questões mais provocativas, eu vejo que você tendia muito a reagir. E aqui tem um ganho também de inteligência emocional. Aqui eu sinto que eu já falei isso, porque assim, vamos lá.
às vezes, quando nós vamos ganhando mais inteligência emocional na nossa vida e tudo mais, e depende muito do tipo de relação que você tem. Por exemplo, você tem uma relação com um amigo e às vezes, por mais que essa relação ela seja desafiadora, você consegue ter inteligência emocional para lidar com essa pessoa, ou seja, você vai responder, você não vai reagir. Agora, quando você tem uma relação, e até se a gente pensa, por exemplo, numa relação que pode ser kármica, espiritualmente falando, uma relação que tem questões espirituais mais desafiadoras, talvez se você lida com uma pessoa que passa por alguma obsessão espiritual, enfim. Sabe aquele contato que você fala assim, meu Deus, essa pessoa ela me testa no fundo da minha alma? Eu vejo que é isso. Pode ser que você tenha alguma relação ou algumas relações muito pontuais na sua vida que o aprendizado ele é 10 mil vezes maior. Mas no aspecto da reatividade mesmo. Por quê? Porque te testa. Só que eu vejo que com essa pessoa ou com essas pessoas específicas, esse que está sendo o ponto. E se você vem buscando grandiosamente trabalhar isso dentro de você, aqui você está conseguindo, só que aqui é devagarzinho mesmo. Porque aqui a gente fala daquelas relações específicas que testam mesmo. E isso pode ser uma pessoa, pode ser que você seja filho dessa pessoa ou é o seu filho, não sei. Mas aqui, se for isso, eu vejo que é uma coisa familiar. Porque aqui é kármico para alguns, tem uma coisa aqui de uma relação kármica mais desafiadora mesmo. E nisso eu vejo que tem uma reatividade. Só que o processo está sendo esse, principalmente para você que está empenhado em trabalhar isso. Em ganhar uma inteligência emocional maior para lidar com essa situação. E aí é isso, Leão. Agora vamos finalizar essa mensagem falando sobre alguma questão específica de justiça que alguns estão enfrentando aqui. Tem alguma coisa relacionada à justiça que envolve questões do passado e que envolve manipulação. A carta da domesticidade envolve, para mim, fala questões que envolvem manipulação. Ou a gente fala de questões do lar, pode ser do lar também, não sei. Não sei se você tem refluxo, me deu uma coisa ruim aqui agora. Gastrite, não sei. Enfim, aqui para alguns você está enfrentando alguma questão que envolve justiça. E quando fala do lar, pode ser uma questão familiar. E aqui nisso especificamente, nossa, eu não sei se aqui é alguma questão de saúde ou finanças mesmo, uma dificuldade financeira que você está passando, só que tem alguma ajuda chegando para você. Eu vejo que tem uma ajuda. E agora, para quem já está nos processos finais dessa questão de justiça, tem uma resposta vindo para você, dessa questão final de justiça. E isso é um desejo atendido na sua vida. Só que eu não sei, Leão, para você especificamente, do que se trata isso aqui. Se aqui a gente fala de uma questão familiar, aí eu vejo que realmente com quem você estava lidando com essas questões não vai gostar muito mesmo não, de que essa causa seja sua. E aí nisso aqui eu vejo uma necessidade mesmo de proteção. Essa questão de justiça mexeu com a sua saúde para alguns. Mas aqui, para além de ser uma questão de justiça, eu vejo que é uma questão kármica também que você está enfrentando. Porque está atrelado aqui a um encerramento de ciclo. Mas tem uma roda da fortuna chegando nos seus caminhos. E para alguns eu vejo que é uma ajuda dentro disso que se passa, porque os seus recursos financeiros foram muito afetados dentro disso. Se não é uma questão de justiça, para alguns a gente fala de um período kármico também, que está sendo encerrado aqui. E esse período, vamos lá, para alguns esse período envolveu você trabalhar todas essas questões que foram trazidas de vulnerabilidade. De você aceitar que a maior riqueza que você tem dentro de você é a sua vulnerabilidade. E a sua vulnerabilidade é a sua humildade para reconhecer os seus erros e para também, talvez, compreender a importância de você
lidar de uma forma, ou buscar lidar de uma forma diferente com os erros dos outros, que fala sobre essa inteligência emocional que você está ganhando devagarzinho, porque aqui é uma coisa que cada um tem um tempo mesmo. Eu tenho meu tempo, você tem o seu, cada um tem o seu tempo. E que a sua força é a sua vulnerabilidade, porque a sua vulnerabilidade fala da sua alma. Bom, Leão, a mensagem é essa. Qual é o conselho, por favor, para Leão? Vieram 2? No fundo, nós ficamos com o diretor divino. Vamos ver aqui. Gaia, conexão com a Terra. Se importe com o planeta, volte-se para a Terra e esteja aterrado. É isso que eu falo, eu tô sentindo aqui alguns que estavam passando por uma confusão muito grande, uma desconexão muito grande. E essa desconexão, ela fala sobre leoninos que estavam pensando muito em si. Era você, 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 aí quem sabe depois um pouco próximo. E isso envolve o ter, isso não envolve o ser. Eu vejo que para alguns é isso. E Kalimá, enfrentando o medo. Mudanças espirituais maiores estão se desenrolando. Essa é a sua chance de soar. Não sei o que significa essa palavra, mas se você quiser traduzir depois, enfim. Mas é enfrentando o medo. Porque aqui alguns, essa questão de justiça aqui, eu vejo que isso, para você, se você está passando por isso está sendo bem desafiador para você, Leão. Mas eu vejo que é um processo. Isso aqui que você está enfrentando é um processo. E diretor divino, intervenção e propósito. Uma intervenção divina está acontecendo. Saiba que você está sendo guiado. A felicidade é o seu propósito. Nossa, aqui alguns estão passando por um encerramento kármico que não está sendo absolutamente nada fácil. E tem porque aqui eu vejo que há uma necessidade mesmo de defesa dentro dessa questão. Mas é um processo e geralmente esse encerramento kármico que você está passando está sendo bem difícil, mas você tem uma intervenção divina nessa situação, porque eu não sei qual que é o nível que está isso aqui, eu não sei, mas saiba que a sua proteção espiritual está te resguardando. É isso, a mensagem é essa, desejo que tenha te ajudado, um grande abraço.